aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês a quinta história da série Rosemary Beach, da autora Abby Guinness. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, eu apresento para vocês Simples Perfeição. Simples Perfeição é o segundo livro, é onde vai encerrar a história do Woody e da Della. O primeiro foi Estranha Perfeição, que foi incrível, e o segundo vai terminar com chave de ouro. Bem, aqui em 204 páginas, nós vamos descobrir como vai ser o desenrolar dessa história. Finalizando o primeiro livro, então eles chegaram ali à conclusão de que sim, eles querem ficar juntos, eles querem tentar e eles vão lutar contra tudo e todos para que sejam felizes e estejam sempre juntinhos e cada dia mais apaixonados. O Woody, ele acabou herdando, então, o clube, porque ali ele acaba descobrindo o segredo, porque o seu avô, no testamento, deixou uma cláusula muito importante e era por conta dessa cláusula que o pai dele estava forçando ele se casar com a Angelina. O pai dele, gente, foi assim um cretino de marca maior. A sua mãe, ela é daquele tipo que ela fica 100% do lado do marido. Então, ela não vê o Woody como filho querido, filho amado. Não, ela vê o menino que ela tem que manipular, que ela tem que fazer com que ele siga a regra do pai, por mais que ele não queira. Então, ela não é uma boa mãe. E agora ela tá pior ainda. Ainda mais que ele voltou com a dela, gente. E a Angelina, como sempre, está ali marcando presença. A Della, ela sabe que ela pode enlouquecer a qualquer momento. Ela sabe que ela tem que se tornar uma mulher mais forte. Que ela tem que se tornar uma mulher digna de estar ao lado do Woody, porque o Woody vai precisar de muita ajuda nesse momento. A questão é que ela ainda tem algum... Sabe, ela começa a ter uma ansiedade, com isso a crise de pânico que ela tem começa a aflorar. E ela tem que se esforçar para fazer com que ela não caia naquela escuridão, com que ela não tenha uma crise. Por outro lado, o Woody ele se torna tão protetor em relação a ela, que ele acaba sufocando ela. Ele cria uma redoma em volta dela. Quando eles voltam, ele deixa ela umas 2 semanas sem trabalhar. Ele quer que ela fique em casa para se recuperar, para descansar. Ele não entende que isso faz mais mal do que bem para ela. Depois, ela com muito custo, ele acaba deixando ela voltar. Mas quando ela volta, ele acaba dando a ela ali um status na parte administrativa, para fazer o que ele fazia antes. Porque agora, como praticamente dono ali do clube, ele tem que cuidar de todos os detalhes. E essa parte administrativa, de resolver questões sobre funcionários, sobre equipamentos, toma muito tempo dele. Então, ele acaba dando isso para Della. Gente, ela arrasa. Caraca! Ela é brilhante. Ela cuida de tudo assim numa maestria que ele nem fica sabendo o que aconteceu. Ele nem fica sabendo os problemas que tem, porque ela consegue resolver tudo perfeitamente. Claro que ela tem um anjo da guarda, que é o Jimmy, que ele trabalha ali, né, servindo as mesas, e ele é todo carinhoso com ela, ele sempre tá ajudando ela, e isso faz com que ela se sinta mais confiante ainda. Mas, gente, é incrível, porque assim, né, é difícil trabalhar no mesmo local que a pessoa que a gente ama, porque todos os momentos que dá para dar uma escapadinha, ela acaba indo para a sala dele para os dois transarem, gente. Sim, tá virando rotina transar na sala dele, no escritório dele. E às vezes não é só uma vez, não. Ela chega lá para conversar com ele já vai para cima dela e não tem jeito, gente. Eles têm que fazer amor ali de qualquer jeito. A Angelina, ela acaba atrapalhando muito a vida deles, porque ela se faz presente, porque ela não aceita ter sido trocada pela Della. E sempre que ela pode, ela ataca a Della, dizendo que a Della não é a mulher pronta para o Woody, que ela não é uma mulher que vai poder segurar as pontas, que ela é uma mulher que ela vai enlouquecer a qualquer momento, que ela é uma mulher que o Woody vai se cansar de cuidar dela. Então ela começa a falar muitas coisas, fazendo com que a nossa Della fique ali entre a cruz e a espada. Eu amo ele, quero ficar com ele, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não sou digna dele. Ao mesmo tempo eu sei que eu não sou a mulher ideal para ele, mas eu
Se eu for embora, será que não vai ser pior? Então ela fica nessa sensação, ela fica nesse questionamento dela mesma. Ela começa a ficar mais em dúvida ainda se ela deve ficar ou abrir mão do Woody, quando ela se depara com a Angelina e a Angelina simplesmente a ataca. Gente, a situação só não fica pior porque a Braille chega. A nossa Braille, né, ela não consegue se impor com o Rush. Ela não consegue dizer o que quer, o que pensa. Ela é para se defender, ela não é muito boa não, mas para defender os seus, cara, ela não pensa duas vezes. E ela não pensa duas vezes em pegar a arma dela e apontar para a Angelina e dizer, é melhor você sair daqui, senão a situação vai ficar feia para você. A Angelina tenta confrontar ela, mas quando ela descobre que ela é a esposa do Rush Feeling, então ela percebe que ela não tem como vencer ali, porque o pai dela é importante. Mas o Rush é importante e o pai do Rush é mais importante ainda. Então, assim, ela decide sair de cena. A gente aí vai finalizar o livro sem ela aparecendo de novo, que, ô glória, a gente precisava, né, que essa mulher desse linha. Mas isso não impede que a nossa Adele começa a questionar se realmente ela tem força suficiente para ficar ali ao lado do Woody, nesse momento que ele precisa tanto. A decisão dela de que realmente ela não pode ficar com o Woody é a partir do momento no qual ela escuta uma conversa entre o Woody e o Jace, que deixa claro o que ele pensa dela. Que ele acredita realmente que ela é uma louca, ele acredita realmente que ela atrapalha a vida dele, ele acredita realmente que a Angelina é o porto seguro dele, porque a Angelina veio durante muito tempo ajudando ele. Então, as coisas que ele fala pro Jace, e as coisas que o Jace fala, né? Como é que você pode ficar com essa louca? Por que você não tira essa louca da sua vida? E o Woody não faz nada, faz com que ela se sinta mal. Ela se sinta, assim, a pior das mulheres. Porque, cara, como assim? Ele diz que a ama, ele a protege, mas no fundo ele tá se cansando dela. Ele não tem coragem de dar adeus. Então, nesse momento, ela decide que ela não vai ficar ali, que ela vai embora. Ela acaba dando a ele uma última noite romântica, ela acaba dando a ele um jantar, um sexo assim bem calmo, um sexo tranquilo, aquele sexo assim de despedida. Ele percebe ela diferente, mas ele não consegue identificar o que pode ser. E no outro dia, quando ele chega, que se depara com os armários vazios e uma carta fria em cima da mesa, ele entra em desespero. Ele percebe que foi o Trip que tirou ela dele, pelo que um tempo antes o Trip ligou para ele para saber o que ele pensava dela, o que ele sentia em relação a ela. Ele achou algo muito assim descabido a conversa que eles tiveram, mas agora ele sabe que foi o Trip. Gente, ele surta, ele fica uns dias mal, ele fica uns dias assim arrasado e ele decide que vai atrás dela. Mas aí o Trip liga para ele dizendo, eu estou com ela, vou te mandar informado. Ela precisa desse tempo. Ela saiu das garras da mãe dela para cair na sua bolha. Você sufocou ela com esses cuidados. Ela precisa saber que ela consegue lidar com tudo sozinha. Então, eu vou te manter informado. E a preocupação dele é com o terror noturno que ela tem. É com os pesadelos que ela tem. Porque dormindo ao lado dele, sentindo o cheiro dele, ela se mantém calma. Ele consegue acalmar a um ponto que quando ela começa a ter o sobressalto, ele falando no ouvido dela, eu estou aqui, tudo vai ficar bem, e abraçando ela, ela se acalma, ela volta a dormir. E agora ela está sem ele. E, gente, os terrores dela vêm com tudo. Gente, ela acorda gritando, ela acorda suada, que o Trip tem dificuldade em acalmá-la. Nessa viagem que ela faz, então, ela acaba descobrindo muita coisa sobre o seu passado. Ela começa a entender o porquê que a sua mãe nunca gostou dela, o porquê que a sua mãe a culpava pela morte do seu irmão. Ela acaba descobrindo que ela tem mais parentes, ela acaba indo conhecê-los, ela acaba ouvindo mais sobre a história dela e tudo isso ela faz sozinha. Woody, por sua vez, está louco para ir ao seu encontro, mas tanto o Trip quanto a melhor amiga dela deixa bem claro, você não vai vir até ela, você vai esperar. Ele continua tocando a sua vida com muita dificuldade, ele fica mandando dinheiro para que ela possa comer nos melhores lugares, para que possa ficar nos melhores hotéis. Então, ele cuida dela à distância. Ela nem sonha, ela nem imagina. E a mágoa dela é em saber que o Woody simplesmente não tentou entrar em contato com ela. Não se interessou em saber nada dela. Ah, minha filha, você mal sabe
como ele está sofrendo e como ele está a par de todos os detalhes. Enquanto ela está se descobrindo, enquanto ela está descobrindo mais sobre a sua vida e decidindo o que vai fazer dali para frente, o nosso Woody ele está enfrentando uma situação complicada, porque ele decidiu que ele vai mudar todo o conselho do clube. Ele vai colocar pessoas dele. Chega de pessoas que eram aliadas a seu pai. Chega de pessoas que ficam contra as ideias dele. E quando ele vai fazer isso, óbvio, né, que a mãe dele tem rompante, porque acha que é um absurdo, acha que ele não deve fazer isso por conta do seu pai, inferniza ele a todo custo e ele diz que chega, que ele vai tomar conta da vida dele, que ele vai tomar conta das coisas que pertencem a ele. E assim ele acaba tirando todo aquele bando de gente chata, aquele bando de gente que só pensam em si e começa a colocar os seus. Que daí entra o Jace, entra o Trip, que ele convidou também, ele disse que ok, entra o pai do Rush, entra o Rush, e claro que ele vai deixar um lugar vago para nossa dela, porque ele quer ela do lado dela. Passa-se mais um tempo, ele já não consegue, mas gente, faz mais de um mês que eles estão separados, mais de um mês que ela tá aí viajando com o Trip, mais de um mês que, como ele fala, é ele que abraça ela todas as noites, é ele que traz a calma a ela e ele não tá aguentando mais. Então, conversando com a amiga dela, ele dá 24 horas para que a dela volte para ele. Se ela não voltar, ele vai até ela. Ele não quer saber de mais nada. Ele vai trazer ela de volta, porque ele não vive sem essa mulher. Quando está finalizando, então, essas 24 horas, ele acaba recebendo uma ligação da amiga dela dizendo: se prepare, ela está indo. Gente, nesse momento, ele já estava fazendo as malas para ir atrás dela. Nesse momento, gente, ele prepara, assim, uma noite maravilhosa, no qual ele faz um jantar, ele faz não, né? Ele pede que faça um jantar especial com tudo que ela gosta. Ele começa a colocar velas na casa, ele começa a trazer pétalas de rosa. Gente, ele faz, assim, coisas maravilhosas. Ele faz um cenário tão romântico que, olha, se ela não fosse apaixonada, não tinha como não se apaixonar. Quando ela vem pronta para brigar por ele, porque como a amiga dela estava conversando e dizendo, bom, já que você resolveu sobre a sua vida, agora você vai voltar para o Woody ou não? E ela começa a dizer, mas ele não sabe nada sobre mim, ele não quis saber sobre mim, então como que eu vou voltar? E se ele tivesse seguido em frente? A amiga dela dá a entender que ele seguiu em frente, entendeu? Mas ela deixa claro, ele pode estar com outra, mas ele ainda pensa em você, ele ainda é apaixonado por você. Então induz ela a voltar para brigar por ele. E ela volta. No que ela chega, que ela vê aquela casa com velas, gente, aquele cheiro gostoso, ela já entra dizendo, eu vou arrancar essa fulana pelos cabelos, porque no meu homem ninguém toca. Minha mulher, meu homem, ali, né? Perfeito o casal. Só que ela se depara com o Woody, todo lindo, com um olhar penetrante, deixando ela falar tudo o que ela quer, e ali ela descobre que tudo aquilo é para ela. Que ele sempre soube onde ela estava, que ele cuidou dela mesmo de longe, e que naquele momento tudo o que ele quer é ela de volta. Gente, por mais que ele esteja louco para abraçá-la, louco para beijá-la, louco para pensar ela na parede, que eu adoro, e fazer um sexo de reconciliação com ela, ele se contém. Mas ela, por sua vez, ela não aguenta mais essa distância. E assim ela se joga nos braços dele e diz, me fode, porque eu preciso de você agora. Ele fala, gata, eu tô tentando ser romântico, eu tô tentando ali seguir a linha, mas com um pedido desse não tem como eu dizer não, porque isso é o que eu quero desde o momento que eu abri a porta. E você me pedindo com essa voz, com esse olhar de safada, eu vou dar o que você quer. E assim, gente, ele faz aquele sexo ali, prensando ela na parede, levando ela. O ponto triste desse livro, o ponto assim, que lá no passado eu li, não aceitei. E agora, relendo, eu não aceitei de novo, não aceito de jeito nenhum. Eu fico #chateada com a autora, é que nesse livro aqui, ela tira uma pessoa muito querida. Ela tira uma pessoa que, na minha opinião, merecia, assim, ter uma história brilhante. Ter uma história, assim, de amor avassaladora. Ter uma história, assim, aonde se sobressaísse. E simplesmente ela o tira do livro.
Claro que ela fez de uma forma que a pessoa que estava com ele vai se sentir culpada, outras pessoas vão culpar essa pessoa. O Woody vai culpar muito essa garota pelo fato que foi por culpa dela, de certa forma, ele ter morrido. Então, vai finalizar o livro com o início desse outro casal, né? Que foi eu não vou dizer o nome agora, mas que tinha tudo para dar certo, mas a autora decidiu mudar. Então, assim, eu não perdoo a autora por ter tirado ele dessa forma. Eu não perdoo a autora por não ter dado a ele uma história linda, como todos os outros personagens tiveram. Sofri muito, confesso para vocês que eu chorei de novo, porque ele se foi e eu sei que ele não vai voltar mais. Então, isso, assim, foi algo que, infelizmente, nesse livro, me deixou muito sem chão. Finaliza o livro com o Woody convidando ela para jantar no mesmo lugar onde eles jantaram quando eles se conheceram, quando eles tiveram aquele sexo casual. Ela vai, então, porque ele marca de encontrar ela lá. No que ela chega para abastecer, então ele para recriar novamente tudo que eles viveram ali, no qual os dois se encontraram, no qual olharam para o outro foi de paixão, no qual ali o desejo falou mais alto e principalmente no qual ali naquele momento estava escrito que eles seriam um casal, porque um não viveria mais o outro. Então, esse final foi maravilhoso, esse final foi muito marcante, teve tudo a ver com a história do nosso Woody e da nossa dela. Então, eu vou deixar vocês com essa excelente companhia. Agradeço muito por sua companhia. Fique com Deus e até a próxima!